Mateus capítulo 13. Cheguei um pouquinho atrasado, vim dirigindo. Cheguei aqui, já era 7:55. Só troquei uma camisa ali atrás, escovei os dentes, lavei a mão, que estava pegajoso. Eu vim de Joinville dirigindo. Mas o carro já veio de Campinas. A Lulu dirigiu até Joinville. Eu estava muito cansado para fazer essa viagem largada e sair de madrugada. Então combinamos, ela veio de Campinas dirigindo. E ela parou em Curitiba para pegar uma pastora, que eles estão indo no retiro de pastoras em Itajaí. Aí ela segurou um pouquinho em Curitiba, 1h da tarde. Eu peguei, 2h da tarde eu peguei um voo de Campinas para Joinville. A Lulu passou lá, me pegou. Aí eu trouxe o carro, deixei ela em Itajaí e dirigi até aqui. Mas eu peguei aquele miolo de Floripa ali, de Palhoça, 6h da tarde, aí foi violento. Mas muito feliz de estar aqui. Sabe de uma coisa, quem me conhece aqui mais tempo sabe que essa região era a região que era a minha praça. Eu vendi calçados por 14 anos. Ela era a minha praça aqui. A minha região era a Grande Criciúma. E fazia toda essa região aqui vendendo calçado. Meus primeiros 14 anos de casamento eu fiz isso. Até 2008. E ontem, eu queria levantar 3h da manhã. Eu levantar umas 4h da manhã. Ia pegar a caminhonete e ia vir, dirigir. Lá de Campinas até aqui. E os meus filhos querendo me poupar. E as meninas, não pai, o pai já está tão cansado, já tem viajado, ainda o pai vai lá pregar na quinta, na sexta, no sábado. Tá bom para mim, tá tudo certo. Quando eu tenho que aproveitar agora na minha idade, quando chegar na idade de vocês, aí eu descanso um pouco, eu falo para elas. E não pai, mas nós vamos dar um jeito, vou pegar uma passagem, achar uma passagem para o pai descansar um pouco. Eu disse, minha filha, sabe quantas segunda-feira, domingo para segunda de madrugada, para pegar o carro, enchia de mala de sapato, triste, aborrecido, que eu não queria. Ia para Criciúma, para vender sapato. Voltava só na sexta, fazer uma coisa que eu não fazia com zelo, com esmero, mas não enchia o meu coração. Agora minha filha vai pregar o evangelho, fazer, como diz o pastor Luiz Hermínio, faz o que gosta e ainda ganha para isso. Deixa eu ir, eu vou a cavalo, eu vou de bicicleta. Oh, meu Deus. Mas mesmo assim não teve jeito. Elas deram um jeito de comprar passagem, cuidando um pouco do corpo. Mateus capítulo 12, 13, versículo 44, diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto num campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus também é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Vou voltar para o 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Obrigado, Pai. Nós unimos a nossa oração, a toda a oração que foi feita aqui, e clamamos que seja uma noite de entregas, de chaves, que abram portas dentro do nosso coração, que ainda não foram abertas, que não foram destravadas, mas necessária para esse tempo, para a demanda desse tempo. Eu oro para que cada um de nós tenhamos dentro do nosso interior nessa noite rendição suficiente para receber a palavra no mais íntimo, aonde o Senhor queira colocar. Nós te amamos, Senhor, nós te amamos e nos entregamos com tudo que temos, quer seja bom, quer seja ruim, nós colocamos tudo na tua mesa. Obrigado. Há um período atrás aí, na verdade foi
pouco tempo atrás, uns 2 anos, acho que uns 2 anos ou 1 ano e meio, uns 2 anos, mas com a pandemia, quando fechou em março, agravou-se assim, no bom sentido que eu vou falar agora. Uns irmãos começaram a me procurar, dizendo para colocar os conteúdos que a gente tinha na internet. E eu disse, não, meu irmão, está tranquilo, está de boa, obrigado. Não, pastor, você precisa colocar os seus conteúdos na internet. Deixa a gente abrir um canal para você. Eu disse, não, tá bom assim. Para mim, internet é coisa de gente desviada, então deixa assim, mas não falei nada, só pensei e tal. E eles, não, pastor, e cada vez que eu ia pregar, ele estava num lugar que eu estava pregando, disse, pastor, no final, ele dizia, você tem. Até que insistiu tanto, foi na minha casa. Ele disse, pastor, vão abrir um canal. Eu disse, meu irmão, eu sou profeta, eu não sou artista não vou estar me exibindo na internet. Ele assim, pastor, ele é um moço jovem. Ele disse, pastor, existe uma multidão, pessoas da minha idade, tem muita gente atrás de uma referência. E o Senhor é uma referência hoje. E gente jovem como eu, tem muita gente atrás de uma referência. Muitos jovens. O Senhor é uma referência, mas é uma pena que o Senhor não está onde eles estão buscando. Aí aquilo deu uma mexida assim comigo, disfarcei meu orgulho e tal. Deu uma mexida comigo aquilo. Esse cara estava dizendo, a minha geração ela está na internet, está buscando uma referência, ouvindo coisas boas, mas nem tanto também. Aí aquilo ali mexeu comigo. Aí depois ele foi embora, eu fui para o meu quarto, orei a respeito daquilo, e fui percebendo dentro de mim, uma coisa não muito boa de ver, mas eu percebi dentro de mim uma vaidade espiritual, de se negar a fazer uma coisa só porque tem muita gente fazendo, e alguns do jeito errado, e na vaidade de proteger a minha reputação, não querer ser confundido com quem está fazendo as coisas não da melhor maneira. E todas essas coisas foram me levando a uma rendição, somada a nossas filhas, a Isabel e a Sara, o meu genro Eduardo. Bom, abri um canal no YouTube, ali depois, quando veio a pandemia, nasceu uma plataforma online. Mas só que eu tive que conhecer uma coisa chamada marketing digital, que eu tenho que dar a mão para esses irmãos que trabalham com isso. E eles estão sempre querendo colocar alguma coisa assim que chama a atenção das pessoas, porque a internet é um outro universo, é uma outra. Você está aqui, se você gosta ou não gosta, agora já gastou o dinheiro da gasolina, já deu oferta, você vai ficar aqui até o final. Só que se você está me vendo na internet, quem está me assistindo agora, ele está a um clique de qualquer coisa. Se eu gastar 5 minutos, só para fundamentar o que eu vou dizer, se aquilo não é chamativo, porque é só o fundamento, a pessoa já vai para outro lugar. Então a internet você tem que... E eles têm uma frase que eu odeio. Pastor, a gente tem que falar com a dor da pessoa. Eu digo, cara, mas eu não vou falar com a dor da pessoa. Eu tenho que falar com a necessidade dela, agora com a dor dela não. Por quê? Porque quem é pastor sabe, a pior coisa que tem é lidar com as pessoas que só querem se livrar da dor. Quando a dor vai embora, você não consegue mais ajudá-la. O cara dói o dente, vai no dentista, chega lá, o dentista olha, está muito inflamado, está até inchado, a gente vai ter que botar um remédio aí, para aliviar, saiu infecção, aí a gente vai ser obrigado a tratar, vai ter que fazer um canal. Aí sai dali, com remédio, desincha, passa a dor, volta no dentista. Depois de 3 meses, está aquele algodão fedendo ali na boca, mas o cara não volta lá. Quando é que volta? Quando dói. Por isso que tem dor que Deus não tira, porque se tirar a gente larga ele. Eu prefiro
E normalmente, quando você vai num pronto-socorro, o médico que te atende, ele vai atender o trauma, ele não vai curar a tua enfermidade, ele vai ali estancar a hemorragia, ajeitar a fratura exposta, colocar uma tala, no outro dia que você vai para o médico mesmo da doença. Então, para mim é um pouco complicado, mas eles, pastor, o importante é que a pessoa chegue mais perto, a comida sua é saudável. Então, alguns exageros eu tiro, outros algumas coisas eu deixo. Mas eu estive analisando e fui dar uma olhada como é que Jesus fazia, e ele também tinha o marketing dele. Jesus também tinha a maneira de atrair as pessoas. E na atrair as pessoas, ele também lidava com a dor das pessoas. Quando você olha Jesus, lê os 4 evangelhos, você vai ver Jesus sempre curando os enfermos, curando uma dor das pessoas. Você vai ver Jesus expulsando demônios, alguma área opressa da vida da pessoa, sendo torturada por algum tipo de opressão. Jesus trazia aquele alívio. Jesus multiplicava pão, multiplicava peixe. Ele tinha esse marketing que ele operava. Ele até se queixou algumas vezes de dizer para as pessoas: olha, vocês vêm até mim porque eu multiplico o pão, então vocês vêm encher a barriga, vocês não estão nem aí comigo. Mas mesmo assim Jesus continuava multiplicando o pão. Por quê? Porque na medida que as pessoas chegavam para comer o pão, alguns iam tendo os olhos abertos para ver quem multiplicava o pão, e ali virava uma chave. Então, quando você lê os 4 evangelhos, você vai ver Jesus todo o tempo operando. Eu sempre digo que Jesus tem uma isca para cada egoísta, né? Então ele tem seus meios de atrair, mas você vê ele curando enfermos, você vê ele multiplicando pães, multiplicando pão, multiplicando peixe, arrancando demônios. Só que quando ele abria a boca para falar, ele não falava sobre multiplicação de pães, ele não falava sobre cura de enfermos, ele não falava sobre arrancar demônios. Quando ele, depois de atrair as pessoas, tendo a oportunidade de falar, ele falava sobre o reino. Ele não falava sobre aquilo que ele operava para atrair as pessoas. Ele tinha uma forma de agir para atrair, mas quando abria a boca, ele abria a boca para falar sobre o reino de Deus, sobre o reino dele, que ele mesmo diz que não vem com aparência visível. Não vem com aparência visível, a ponto de dizer ei-lo aqui ou ei-lo lá. E sempre que Jesus vai falar do seu reino, a conversa sempre, ou quase sempre, era por parábolas. Até isso chegou a intrigar os discípulos, a ponto dos discípulos perguntar: mestre, por que você fala em parábolas com esse povo? E ele diz assim: para eles, os de fora, eu falo em parábolas, mas para vós, eu dou a conhecer os mistérios do reino dos céus. Uau! Isso é uma coisa que mexe comigo. Por quê? Para os de fora, segundo Jesus, ele falava em parábolas, mas se você é de dentro, se você é discípulo, para você, ele revela os mistérios dos reinos dos céus. Por quê? Porque o Deus de mistérios, que o pentecostal gosta de falar, é o Deus do Antigo Testamento. O Deus do Novo é um Deus de revelação. Por isso que Paulo escreve: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem, que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Mas Deus não las revelou pelo seu Espírito. Então, o Deus de mistérios não é mais, a partir do que o véu rasgou para os discípulos, ele desvenda. As parábolas deixam de ser uma parábola
e elas passam a ser, de fato e de verdade, um desvendar sobre o reino dos céus. Um reino que não vem com aparência visível. Então, e quando você olha, na maioria do tempo, quando ele vai falar sobre parábolas, e falar em parábolas, para tentar explicar o quê? Um reino invisível. Por que ele fala em parábolas? Porque ele quer falar sobre um reino invisível, mas está falando de um cara que vive no reino visível. Então ele usa o meu mundo visível para tentar codificar e me mostrar um reino que é invisível. E quando ele começa a abrir as parábolas para explicar o reino de Deus, o reino dos céus, o reino dele, quase sempre ele está falando sobre dinheiro. Quase sempre está falando sobre dinheiro. Então ele vai dizer que o reino dos céus é semelhante a um homem que achou um tesouro escondido no campo. E tesouro aqui não é uma palavra romântica, ele está falando mesmo de um baú, de tesouro, de ouro, de pratas, de pedras preciosas. Depois ele vai dizer que o reino dos céus também é semelhante a um homem que negociava pérolas. Está falando de quê? De dinheiro. Depois ele vai falar que o reino dos céus é semelhante a uma mulher que perdeu uma dracma, tinha 10 dracmas, perdeu uma. O que era dracma? Era um valor monetário da época, era dinheiro. Depois, para explicar o reino, ele vai dizer que um homem deu para uma pessoa 1 talento, para outro 2 talentos, para outro 5 talentos. E, obviamente, que no meu e no seu dicionário, talento é uma aptidão, é um dom, é uma qualidade. Mas talento naqueles dias era dinheiro, era um valor monetário. Ele vai dizer, explicando por parábolas o seu reino, ele vai dizer que o reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu baú coisas novas e coisas velhas. Ele vai explicando sobre o seu reino, ele vai falar de uma parábola de um homem que tinha um credor, a quem ele tinha uma dívida impagável. E esse cara implorou perdão dessa dívida, e depois encontrou outro que lhe devia uma quantia bem menor daquela, e você conhece essa passagem, mas também está falando de dinheiro. Depois, para explicar o seu reino, ele fala de uma parábola de um homem que demitiu o seu administrador, mas enquanto ele estava no mês da aviso, ele chegava para um cliente e disse: quanto que você deve? Ah, eu devo 100, então assina aqui 50. E se você olhar as escrituras sagradas, muitas outras vezes, quando Jesus está tentando revelar o seu reino, e por meio de parábolas, sempre vai estar muito envolvido finanças, dinheiro, recursos, bens. Por que isso? Porque ele está entrando no meu reino para explicar o seu reino. E o que Jesus está tentando dizer com isso, não é me dar passagem bíblica para me achar um gancho para fazer oferta. Porque daí eu pegando as coisas do reino dele para continuar no meu reino. Não, o que ele está tentando mostrar, que o reino dele é um reino de valores. O que Jesus está tentando mostrar todo o tempo, que o reino dos céus é um reino de valores. Então ele entra no meu reino, no meu mundo, e fala muito sobre recursos, sobre finanças. Por quê? Porque isso é valoroso aqui. E o que ele está tentando mostrar, que o meu reino, diz ele, o reino dos céus, é um reino de valores. Por isso, que ele, quando ele fala sobre finanças, ele fala sobre recursos, não é para você enriquecer financeiramente. O que ele está tentando mostrar é sobre um reino que é a partir de valores. Então ele usa tudo que é muito valoroso no meu reino, para tentar explicar o dele, e está me chamando para conhecer os valores do seu reino. Os valores do seu reino. Por quê? Porque todo homem, toda mulher, todo ser humano, cada pessoa sentada numa cadeira dessa, você pode ter certeza que a sua vida, ela é regida pela sua escala de valores.
A minha vida é regida pela minha escala de valores. E quando o Senhor tenta mostrar que o reino deles é um reino de valores, é para que a gente possa compreender e alinhar a nossa escala de valores com a dele. Por quê? Porque senão o evangelho fica pesado. O evangelho fica pesado. Fica pesado. Uma apostila de casamento. Ensinar a sentar com o marido, sentar com uma esposa. Se matrimônio não é um valor para eles. Fica pesado falar de oração, se oração não é um valor para a pessoa. Fica pesado o evangelho para você falar sobre paternidade, sobre educação de filhos, se educação de filhos não é um valor para a vida da pessoa. O evangelho se torna pesado. E ele vai dizer aqui, exatamente, sobre que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um certo homem, não era um homem valoroso, né, irmãos? Não era um homem famoso, porque ninguém pega uma pessoa de grande importância social e vai chamar de certo homem. E eu fico feliz com isso. Quando a Bíblia fala de certo homem, eu digo, opa, já pode ser eu. Porque se a Bíblia fala de um homem muito importante, quando Jesus olha para o alto e diz, Pai, eu te dou graças, porque escondeste essas coisas dos sábios e entendidos, e revelaste aos teus pequeninos. Eu digo, ei Deus, sou eu. Ele deu graças, porque essas coisas foram escondidas dos sábios e dos entendidos desse mundo, mas foi revelado aos pequeninos. Por quê? Porque aos de fora, ele fala em parábola, mas aos de dentro, ele dá a conhecer os mistérios do reino. Os códigos são abertos. E ele está dizendo que uma das parábolas, que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto num campo, que certo homem, tendo achado, ele escondeu. E ele esconde, o que ele faz? Transbordante de alegria, vai e vende tudo que tem. E quando volta, não compra o tesouro. O tesouro ele já tinha achado. Já sabia até onde é que estava, ele escondeu. O que ele compra? Ele compra o campo. Por quê? Porque ele pensou assim, se na superfície eu já achei o que eu achei, imagina se eu escavar, o que eu não posso encontrar aí dentro. Agora deixa eu te falar, quem é o tesouro que a igreja achou? Ele tem um nome. Quem é o tesouro que você achou? Quem é o tesouro que eu achei? Jesus está falando dele mesmo. E ele está dizendo que o reino dos céus é semelhante a um homem que achou um tesouro, que encontrou a Cristo, que achou a Cristo, que teve um toque, um contato com o Senhor, que não só mudou de católico para crente, que não é porque nasceu no convívio de uma igreja, ou de uma família evangélica, não, ele achou esse tesouro, e agora, transbordante de alegria, ele vai e vende tudo que tem para comprar o campo. O que aconteceu? É que esse tesouro é um valor inestimável para ele. Então não tem como trabalhar com os outros valores. Aqueles outros valores ficaram nada. Ele investe tudo nesse campo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando Jesus não é um valor na vida da pessoa, cada vez que ela precisa abrir mão de algo por causa de Jesus, é um peso. É um peso. É um peso servir a Deus. É um peso ser marido. É um peso orar. É um peso ler a Bíblia. É um peso manter um caráter. Porque a nossa vida ela é regida pela nossa escala de valores. Fora disso, é um peso. O que é o Pai Nosso? Assim na terra como no céu. Se não ter na terra os mesmos valores que o céu tem.
O que Jesus está tentando mostrar todo o tempo, que o reino dele é um reino de valores. E eu preciso alinhar os meus valores com os valores dele. Porque senão o evangelho fica pesado para mim. Fica carregado de lei. E esse cara, ele desfaz de tudo que ele tinha, transbordante de alegria. Não era um peso. Sabe Daniel e a igreja de Daniel dentro da Babilônia? Eles comiam verdura e tomavam água só. Mas a igreja dentro da Babilônia, todo dia comia os manjares da mesa do rei, o vinho da mesa do rei. Você imagina, na hora do descanso, depois do almoço, aquela meia hora que Nabucodonosor devia dar para eles descansar um pouquinho, se reunia, todo mundo que foi almoçar na mesa de Nabucodonosor, disse, opa, a picanha hoje estava no ponto, hein? E a lasanha, meu Deus, a lasanha. E a igreja de Daniel só na água e na verdura, meu irmão, escutando aquela conversa. Nunca foi um problema para Daniel aquilo. Por quê? Porque Daniel tinha prazer na sua escolha. Ele tinha prazer na escolha dele. Se os valores de Deus não estão alinhados com meus valores, o evangelho fica pesado. Fica penoso para mim. Por quê? Porque no final, eu vou cuidar daquilo que eu valorizo. E todos nós temos uma escala de valores. Eu sempre falo porque isso está na vida de qualquer um. Eu já não sei lá quantas vezes eu falei sobre o carro que a gente tinha, um Golzinho chaleira, bastante surrado, mas nos serviu muito, 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 muito. Só os antigos aqui sabem o que é um Gol chaleira. Quer dizer, bastante gente sabe, mas agora está fazendo de conta que não sabe, para não ter essa idade. Mas aquele Gol nos serviu muito, 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 era muito guerreiro. E o bichinho estragava, eu mesmo arrumava. Super bom, Durepox, amarrava com arame, dava certo e ele ia para frente. Mas chegou o dia de trocar. Chegou o dia de trocar. Fomos lá, trocamos para um carro melhor. Tive que voltar uns 10 dias depois, não lembro se uma semana ou 10 dias, naquela época não tinha internet. Só que eu troquei com dor no meu coração, só troquei porque estava muito velho mesmo, porque ele me serviu muito. E quando eu cheguei lá para arrumar o documento, uma semana ou 10 dias depois, você vai nessa loja de carros usados, põe uns carros tudo um ladinho do outro assim. O último carro, quando eu fui lá fazer a troca do documento, era um Gol igual ao meu, só que estava lindo. A hora que eu olhei já chamou atenção. E o cara que negociou comigo veio me receber por causa do meu documento. Disse, cara, que Gol lindo, igual o meu, só que esse é lindo. É a versão linda do meu Gol. E ele falou, é o seu. Eu disse, o meu? Meu Deus, é a abóbora que virou carruagem ali. Ele falou que é de volta. Eu disse, quanto que você quer? Ele falou tanto. Eu digo, eita, não brinca não, pai, está pensando o quê? Não faz 10 dias. Na minha mão ele era tanto, agora na tua vale isso tudo. Ele disse, pois é, você não valorizou, na minha mão ele tem valor. Porque aquilo que você valoriza, se valoriza. E o que você não valoriza, se desvaloriza. E o que Jesus está tentando mostrar todo o tempo, para mim e para você, usando os recursos desse mundo, Ele está tentando mostrar que o reino dele é um reino de valores. E se os valores deles não é um valor para mim, o evangelho se torna pesado. Eu não abro mão do que precisa com alegria, eu abro com peso. Eu sempre falo de 2 amigos que eram ímpios, com 2 amigos desde criança, 20 anos de idade, os dois, com 20 anos de amizade, desde criancinha. De repente, um se converte. E pelas escolhas da conversão, toma um caminho diferente. 10 anos depois se encontram os dois. Nunca tinham se visto mais, por 10 anos. Aquela amizade já volta, aquele abraço, aquela lembrança toda de 20 anos, desde criancinha, amigos. E o crente pergunta para o ímpio,
E daí, como é que você está? Depois de 10 anos, quanto tempo? O ímpio falou, estou bem, cara, graças a Deus. Terminei minha faculdade, casei, já tenho uma criança, tenho uma empresa, estou muito bem. E você, como é que está? Eu aceitei Jesus, faz 10 anos, agora eu sou crente aí. Tá, mas como assim? Não, sou crente agora eu sou, não pode isso, não pode aquilo. Agora eu sou crente, já faz 10 anos já, que eu sou crente. Mas como é que é isso? Não, é assim, é uma foto preto e branco, 3x4, café frio com bolacha mole, não pode isso, não pode aquilo. Cara, é crente, é isso aí. O cara é uma propaganda enganosa do Evangelho. O cara é uma propaganda enganosa do Evangelho. Por quê? Porque não encontrou o tesouro. Ou se encontrou, não descobriu o valor dele. E eu e você, nós caminhamos na nossa escala de valores. Não adianta. Você pode receber muitos ensinos na igreja. No final da conta, você vai cuidar do que você valoriza. Você pode até trabalhar de uma forma diferente da mesma coisa, mas o que define é o valor. Eu não sei vocês, mas como eu sou filho de comerciante, se você me der 10 notas de dinheiro, se tiver uma pontinha dobrada, meu irmão, não vou puxar. Deus me livre a cara para lá, outra nota ao contrário, me dá um ruim. É tudo com a carinha certinha, ajeita tudo. Tem alguém noiado assim, irmão? Obrigado, gente. Essa hora é tão bom. A Lulu, amor, precisa de um dinheiro. Aí no mercado, às vezes eu vou lá, pego uma nota de 100, mesmo que não é simples, ela nunca quer sair, novinha. Quando eu dou para ela, ela passa assim, eu digo, ai meu Deus, não amassa assim. Só que deixa eu te falar uma coisa, aquela nota que eu não amasso de jeito nenhum, eu escondo para ninguém achar, para ninguém ter a oportunidade de pegar. A Lulu, que amassa de qualquer jeito, ela esconde igual. Que a forma dela mexer com aquilo é diferente, mas o valor é o mesmo. No final, que é amassado, que é inteiro, o que você valoriza, você não deixa ninguém tocar. O que você valoriza você guarda. O que você valoriza, você cuida. E o que Jesus está tentando mostrar, todo o tempo, Ele está tentando revelar o seu reino. Ele está tentando revelar o seu reino. Porque cada um de nós caminhamos a partir da nossa escala de valores. Qual é o problema dos nossos dias como igreja? Nossa escala de valores. Então, para nós, homens, cara, a gente está num ambiente tão especial. Eu acho que estou falando para a maior quantidade de homens que eu já falei na minha vida. Só homens. Se nós, irmãos, Deus, entenda uma coisa, Deus nunca fez uma virada com muita gente. Vai ler todas as histórias de avivamentos, tocaram multidões, mas sempre começou com meia dúzia. Não é com muita gente que Deus muda vira um jogo. Não é com muita gente que Deus remove uma situação. E é claro, hoje eu quero fugir do assunto, sobre o que está acontecendo, a transição que Deus está fazendo na face da terra. Só que hoje, resgatar os valores de Deus dentro da nossa vida e dentro do nosso lar, é uma questão de vida ou morte. Então não tem muito como ficar com a apostilazinha, ajeitando as coisas. Ou a gente corrige a nossa escala de valores, ou se não. Agora, como que eu ajeito a minha escala de valores? Primeiro eu tenho que olhar, ver como ela está. A busca, o achado da dracma perdida, foi exatamente o achado de um valor que ela perdeu dentro de casa. E eu gosto da dracma perdida, são 3 parábolas seguidas, a da ovelha perdida, que tem que ir atrás, senão ela não consegue voltar, a da dracma perdida, que a dracma perdeu dentro de casa, e o filho pródigo que vai embora, que esse você tem que deixar ir. São 3 realidades, mas a dracma perdeu-se dentro de casa. E quando a Bíblia fala sobre a mulher que perdeu de 10 dracmas, ela perdeu 1 dracma,
A mulher sempre figura muito a igreja na Bíblia. Então, hoje, recuperar os valores que nós perdemos dentro de casa, irmãos, acredite no que eu estou falando. Por favor, acredite. Vou pegar uma coisa simples aqui. Quem aqui, quando era criança, chegava um avô, uma avó, um tio, era bênção vô, bênção vó. Levanta a mão, me ajuda, irmão, por favor. Oh. Você não precisa nem falar para mim que o seu filho não pede bênção nem para você, quanto mais para o vô. Agora, seu filho não é mal educado. É só um valor que você não passou. E o diabo não precisa mais do que uma geração para tirar um valor de Deus da face da terra e a próxima nem saber que existe aquele valor. A próxima nem vai saber que existiu. Quando um vagão desata do outro vagão, não é só aquele vagão que desatou que perde contato com a locomotiva. Não. Dali para trás, todo mundo vai perder contato com a locomotiva. Hoje é uma questão de urgência que os homens resgatem os valores de Deus dentro da sua casa, na sua própria vida. Porque você pode ter certeza que a sua vida, ela é regida pela sua escala de valores. Eu fui pregar em São Paulo uma vez, fiquei uns 4 dias na casa de um empresário, porque o pastor quis me hospedar bem. O empresário, que eu nem sabia quem era, já foi me buscar no aeroporto. Pensa, uma caminhonete zero, mano. Dessas gabinadas que tinha ainda a carroceria atrás. Ele era da área de construção. Aquela caminhonete zero. Antes de nós chegar em casa, que ele passou num lugar que ele já botou um carrinho de mão atrás, aquela caminhonete zero, eu disse, meu Deus. Passava por cima de calçada, eu acho que ele achava que estava dirigindo um jipe. Chegamos na casa dele, um condomínio, uma casa enorme. Na garagem tinha mais uns 3, 4 carros, mas tinha um carro que estava tapado. E ele disse, pastor, ali é o meu Fusca. Eu disse, depois eu vou mostrar para você o meu Fusca. Eu disse, tá. Bom, fomos pregar, no outro dia, cada vez que chegava na garagem, estava meio corrido. Pastor, meu Fusca, amanhã se der nós vamos de Fusca. Eu disse, não, vamos de caminhonete. Eu não tenho nada contra o Fusca, desde que não se tenha uma caminhonete, é claro. Mas chegou uma hora, meu irmão. Chegou uma hora. Disse, pastor, agora nós vamos ver o Fusca. Sabe esse negócio que tem a placa, que mostra que é original e tal? Irmão, quando ele levantou aquele pano, que ele olhou para mim, você não tem noção do que tinha ali embaixo. O que tinha? Um Fusca. Era um Fusca que ele tinha ali. E ele olhou assim, esperando. Eu digo, meu Deus, qualquer outro carro que estava na garagem era tudo bom. E ele, o Fusca. E eu perguntei, quanto que saiu esse Fusca aí? Ele falou tanto. Eu disse, o quê? Rapaz, quando eu fui devolver, eu já tinha falado. Horrível. Pois bem, meu irmão. Na hora eu olhei no rosto dele e eu vi que ele não gostou. Eu senti que eu dei uma errada. Por quê? Porque uma coisa é o valor que o Fusca tinha para mim. Outra coisa é o valor que o Fusca tinha para ele. Porque cada um tem a sua escala de valores. Aquilo que você valoriza, se valoriza. E quando eu sei que eu se valorizo? Quando eu valorizo, eu celebro. Quando eu não valorizo, eu uso. O Fusca ele celebrava, os outros carros ele usava. Se você valoriza a sua esposa, você celebra. Se você não valoriza, você usa. E há uma diferença entre ser usado e ser celebrado. O pastor Telmo sabe o que é isso. Cada vez que alguém enxerga o Juscelio atrás do pregador, cara, é muito bom. Que a pessoa que celebra você, não o que você pode necessariamente oferecer.
E cada um de nós temos a nossa escala de valores. E quando que eu sei a minha escala de valores? Tem várias formas de ver. Mas eu gostaria de dar pelo menos 3 pontos. Você pode chegar em casa hoje, pegar uma caneta e um papel. Ou talvez nem precise. Tudo que você valoriza tem um tripé de investimento. Tempo, dinheiro e atenção. Vê onde você gasta o seu tempo, seu dinheiro e aquilo que você dá atenção. Isso você valoriza. Porque às vezes você pode gastar tempo com uma coisa, mas não dá atenção. Você não precisa nem falar para mim que a reclamação da sua esposa não é só você não estar perto. É você dar atenção quando está perto. Aquela pergunta você não responde. Aí algumas até desistiram. Ela mesma pergunta, ela mesma responde para não ter que se estressar. Porque aquilo que você valoriza vai estar um triplo investimento. Tempo, dinheiro e atenção. Onde você gasta o seu tempo, você dá valor. Onde você põe o teu dinheiro, você dá valor. E aonde você dá atenção, você dá valor. Esse tripé. Você já foi num lugar e foi mal atendido? É horrível. Porque atender é dar atenção. Você chega no balcão, do lado de cá você tem uma necessidade. Do lado do balcão está a pessoa que tem a solução. Mas ela não mostra menor interesse em você. Ela não te dá atenção. É horrível. Por isso que às vezes a gente volta em determinados lugares para abastecer o carro ou para comprar tal coisa. Não é nem porque é mais barato ou é melhor, mas é pela atenção que você recebe. Já viu como a gente qualifica um médico? O médico pode ser um falso médico. Pode ser que ele não tenha nenhum diploma. Se ele for atencioso, a gente volta para casa. Que médico bom. A gente quer recomendar para todo mundo. Como que é bom? Só porque deu atenção? Médico bom, irmão, que conhece. Médico bom é aquele cara que tem o poder de solucionar uma enfermidade. Mas para a gente, médico bom, se deu atenção, a gente volta dizendo que o médico é fantástico. Por quê? Porque quando você recebe atenção, você se vê valorizado. Onde você põe seu dinheiro, seu tempo, sua atenção. Porque você pode estar com um filho. Tem gente que chega na adolescência, perde o filho, diz, pastor, criei o filho na igreja. Criou na igreja, do pastor, mas não na sua. Hoje a coisa mais comum, você está num restaurante, você vê o pai com o celular, a mãe com o celular, e aquela criancinha viajando, buscando. O que você valoriza, você celebra. Por isso que eu te digo, talvez para mim e para você, não seja uma coisa de outro mundo, pegar e dar um presente, um brinquedo, e comprar um brinquedo para o seu filho. Se você fizer isso, ele se sente presenteado. Mas se você parar e brincar com o filho, aí ele se sente celebrado. Por isso que hoje os pais presenteiam e os avós celebram. Porque o avô dá atenção. Porque comprar uma bicicleta para um filho não é coisa de outro mundo. Uma economia a gente dá um jeito. Parar um sábado para andar com o filho de bicicleta. Agora não adianta. Se educação de filho, se paternidade não for um valor para você, toda apostila é um enfado. As coisas são um enfado na igreja, irmãos, porque se não é um valor para a gente. Por isso que hoje, talvez um dos nossos estudos seria ir para a Bíblia e ver os valores de Deus. O pastor Telmo leu um versículo aqui sobre dinheiro. Quem lembra em que versículo aquele versículo está apoiado? Quem lembra o texto que foi aberto? Hebreus 13, que fala para a gente não ser avarento.
lembra o que está no versículo 4? Porque esse versículo está apoiado no que vem antes. E o que diz antes, versículo 4? Digno de honra seja o matrimônio, não seja avarento. Porque o cara sai com o amigo, vai na churrascaria, sai com a esposa, vai comer cachorro quente. Porque essas coisas são diretamente ligadas. Porque dependendo da situação da esposa, você não vai fazer conta de dinheiro. Como não vai fazer conta de dinheiro? Muitas vezes você vai gastar um absurdo com ela. Por causa do momento, da situação dela. Que não tem, é essa hora que o dinheiro, ele não conversa dentro de uma contabilidade normal. Por quê? Porque é o valor do que está sendo feito. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu fiz 50 anos de idade em agosto de 2018. Hoje a gente está batendo um papo, eu acho. Em agosto de 2018. Em setembro de 2018 eu fui embora para Campinas. Meu pastor, o apóstolo Luiz Hermínio, me enviou para lá. Nossas meninas, a Isabel, naqueles dias com 23 anos, ou 22, 21, 22, a Sara com seus 17, 18, tiveram que ficar em Itajaí para acabar o ano letivo. Aí veio Natal, Ano Novo, elas foram morar com a gente. Só que eu fui em setembro, em outubro, final de semana do Dia das Crianças, elas foram, feriadão, elas foram lá ficar com a gente, em Campinas. E eu cheguei lá, eu não tinha nada, eu tinha acabado de me mudar. Eu cheguei na frente da casa que eu fui morar, não tinha um bujão de gás dentro da casa, cara. Não tinha nada. E situação muito difícil. Eu fui lá num negócio grande que tem lá de esporte, comprei 2 bicicletas, R$500 cada uma. Meu irmão, tu não tem noção o que era aquilo para mim, eu estava comprando um carro. Trouxe montada, pedi a caminhonete do pastor Júnior, meu amigo emprestado, trouxe as 2 montadas. Elas estavam dentro de casa, cheguei na garagem, botei as 2 bicicletas, eu já sabia que elas não iam andar. Só que eu estou acabando um processo de trazer cura para as nossas filhas acerca das minhas condutas como pai, da primeira infância delas. E foi muito interessante, porque eu disse, filhas, vem cá fora, eu queria pegar uma opinião de vocês aqui sobre um negócio aqui. Quando elas vieram, que elas pisaram o pé fora assim na garagem, deram de cara com as 2 bicicletas, eu disse, feliz Dia das Crianças. A Sara olhou, uau, pai, me abraçou, me beijou. A Isabel, já sabendo do perrengue financeiro que eu estava vivendo, ela olhou, tipo assim, não conseguiu nem sorrir. Por quê? Porque foi o pai da primeira infância da Isabel. Elas têm 5 anos de diferença. O outro foi o pai da primeira infância da Sara. A Isabel, o pai dela era um boneco religioso, legalista. Que em nome de Deus, foi tão duro, tão duro. E eu, quando comecei a perceber, quando a Isabel ultrapassou a adolescência, que ela entrou na juventude, que ela queria, que eu via que agora eu já era um homem mais amadurecido, um homem flexível, um cara que tinha entendido algumas coisas em Deus, sido sarado, curado em algumas coisas em Deus. Eu via que agora ela não conseguia desfrutar desse pai que ela tinha. Por quê? Porque dentro dela ainda estava o pai da primeira infância. Então comecei um processo de trazer cura para a vida das nossas filhas. E nesses dias não importava se a bicicleta fosse R$10.000, eu não ia fazer nenhuma loucura, porque nunca foi do meu perfil, mas faria o sacrifício que precisasse, por causa do valor que é curar um coração de um filho. Porque não tem a ver com dinheiro ou custo, o reino de Deus tem a ver com valores.
E se os valores de Deus for maior do que o dinheiro para você, Deus libera o recurso para sustentar os valores que é dele. Por isso que ele diz, não andeis ansiosos pelo que vestir, pelo que comer. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua, e as demais coisas vos serão. O problema é que aquilo que Deus estabeleceu como acréscimo, para mim é prioridade. E aquilo que Ele estabeleceu como prioridade, para mim é acréscimo. Porque nossos valores estão destonados com o dele. E a gente não acessa o reino. Por quê? Porque Jesus ele andava em milagres, mas a hora que abria a boca para falar, falava sobre reino. E quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Significa dizer que eu posso nascer de novo, ver, mas não entrar. Porque Moisés viu, mas não entrou. Por que Moisés viu, mas não entrou? Porque Moisés representa a lei, e a entrada é por graça. E se você não entender a graça de Deus, que te cura para entrar no reino, você vive na lei da tua mente caída em Adão. E Mamon ainda governa. E eu não estou falando sobre finanças, por favor, não vou fazer oferta também. A entrada é por graça. Sabe Pedro? Tem gente que acha que Pedro era um pescador assim, desses artesanal. A Bíblia fala que Pedro tinha sócios. Pedro tinha uma companhia de pesca. Pedro estava preparado para qualquer tipo de pesca, meu irmão. Mas por que ia afundando quando Jesus operou aquela pesca? Porque Pedro tentou dizer, Senhor, eu pesquei a noite toda e não peguei nada. Pessoal, Senhor, não é por nada não. Eu tenho uma companhia de pesca. E eu estou preparado para qualquer tipo de pesca. Por que ele afundou? Porque estava preparado para qualquer tipo de pesca, menos para uma pesca pela graça. Quando você fica apoiado na sua capacidade humana, na sua habilidade humana, na sua mente adâmica, e faz disso teu projeção para alcançar as coisas, se Deus entrega o que é dele, pronto, você afunda. Pedro estava pronto para qualquer tipo de pesca, menos para uma pesca pela graça. Quem aqui, irmãos, como pai, tem medo de levantar a mão? Não, que você me ajuda, pelo menos eu não me vejo sozinho. Quem aqui como pai, já fez e falou coisas para um filho, para uma filha, que hoje, mais amadurecido como você está, você jamais falaria e jamais faria? Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Sabe qual é um erro que a gente comete? Um erro que a gente comete é que agora você não faz mais o que fez um dia, não fala mais o que já falou um dia, mas você nunca sentou e olhou no olho do seu filho, da sua filha, para dizer que hoje você pensa diferente, e que você está arrependido do que você já fez e arrependido do que você falou. Porque embora você não faça mais, na cabeça do teu filho, esse é o teu padrão de pensamento, só que não é mais, só que eu não comunico. Eu lembro quando veio aquela febre de que tudo era do diabo e a gente queimava tudo. Quem já viveu isso? Tá bom. Tá, isso é. A Isabel tinha 5 anos de idade. Eu entrei no quarto dela, irmão, eu peguei tudo e botei fogo. Ela tinha uma poltroninha do Dálmata que ela amava, mas Dálmata era não sei o que lá, disseram que era demônio, eu queimei. O edredom dela, que era do pijama, o banana de pijama. Não, é demônio, eu queimei o negocinho da Mônica, enfim, eu queimei quase tudo. Eu entrei e fui pegando as coisas, isso aqui é do diabo, e fui botando, fiz uma fogueira, e ela com o olho arregalado. Eu lembro quando ela tinha uns 13, 14, uns 12, 13 anos de idade, que eu me toquei sobre essas coisas que hoje eu falo para vocês. Eu sentei com ela, olhei dentro do olho dela e disse, filha, sabe aquela situação assim, assim, assim? O pai quer te dizer que o pai estava totalmente errado. O pai não te respeitou em nada. O pai entrou no teu quarto, arrancou tudo aquilo em nome de Deus, dizendo que era do diabo. Nem sequer considerou você. Eu quero te dizer, filha, que hoje eu botava fogo naquelas pessoas que disseram que o demônio estava ali. Mas eu deixava as coisinhas suas. Quer dizer que
você tem muito mais valor do que aquilo tudo. E se alguma coisa ali realmente tivesse influência demoníaca, o pai faria diferente. Mas o pai jamais faria isso hoje. Irmãos, o olho dela lagrimou. Eu não fazia mais aquilo. Mas não fui falar para ela que pensava diferente. Tem coisas que você já liberou sobre o coração do seu filho, da sua filha, que você não fala mais hoje. Você não faz mais hoje. Mas se você tem filha mulher, sai para jantar com ela e converse coisas. Faz uma ceia com o seu filho em casa, pede para a esposa sair, as meninas, se tem mulher em casa, fica com o seu filho. Joga um negócio lá de PlayStation que você nem sabe, engata aquilo ali, joga junto. O coração dele fica mais tranquilo, se volta para eles, filho. Sabe, às vezes...